Olá pessoal, sejam bem-vindos, um ótimo domingo para todos. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2026 e vamos acompanhar como que fica as precipitações acumuladas na região sudeste nos próximos 6 dias, começando nesse domingo. A gente observa que o estado de São Paulo ainda tem algumas chuvas, principalmente no oeste, no norte e na região leste, principalmente aqui no litoral. Tem algumas precipitações na casa até de 40 milímetros em alguns pontos. No interior de São Paulo, aqui na parte mais central, tem previsão de chuva, mas chuva mais isolada e muito fraca. No Rio de Janeiro, tem alguma possibilidade de chuva mais forte aqui no sul do estado, chuva que pode chegar em algum ponto a 50 milímetros. No restante do estado tem possibilidade de chuva, chuva mais isolada, mas há essa condição de chuva, para esse dia 22. Quando a gente chega para o Espírito Santo também tem alguma chuvinha entre 30 e 40 milímetros em alguns pontos. Já no estado de Minas, a gente observa que todo o centro-leste de Minas tem bastante chuva, no centro do estado, e no oeste do estado também apresenta boas condições de chuvas, precipitações que podem chegar a 30 milímetros ou 40 em alguns pontos isolados. Quando a gente viaja aqui entre o dia 23 e 24, a gente observa, para 23 e 24 São Paulo, continua o tempo ficando mais seco, somente praticamente todo o sul do estado e centro do estado. A chuva ainda continua aqui na região noroeste do estado e na divisa aqui com Minas Gerais, e continua também com algumas precipitações aqui no leste. Rio de Janeiro, da mesma forma, também tem algumas precipitações, são em pontos isolados, mas continua com algumas precipitações. No Espírito Santo a chuva começa a aumentar um pouco, a chuva já pode chegar a 40 milímetros com certeza em alguns pontos, assim como o estado de Minas, a chuva começa a aumentar aqui em todo o centro-norte do estado e no oeste. Aqui na divisa com o estado de Goiás, a chuva pode chegar até 90 milímetros em alguns pontos, isso entre 23 e 24 de fevereiro, Vamos avançar aqui já para o dia 24, dia 24 de fevereiro, a gente observa que São Paulo continua secando, A chuva continua diminuindo no estado de São Paulo, continua ainda algumas precipitações aqui no litoral. Rio de Janeiro também da mesma forma, continua com algumas precipitações, são precipitações isoladas, mas acontecem. E o Espírito Santo, a chuva continua aumentando um pouco, assim como todo o centro de Minas, pegando do centro para norte de Minas e oeste, aqui na região na divisa com o estado de Goiás, as precipitações podem chegar a 90 milímetros. São chuvas bastante intensas para esse dia 24 do 2. Aqui na região sul de Minas o tempo fica mais seco. Não quer dizer que não vai chover. Pode acontecer alguma chuva isolada, mas que pode acontecer nesse dia 24 de fevereiro. Vamos avançar mais um pouquinho para o dia 25 para a gente ver como que vai ficar o tempo na região sudeste. Olha só, conforme a gente avança para o dia 25, o estado de São Paulo continua mais seco aqui, principalmente no centro do estado, na região metropolitana. Chuva continua mais restrita aqui no noroeste do estado, no norte também, na divisa com Minas Gerais, e aqui no litoral. Todo o litoral paulista tem alguma precipitação. São fracas, mas há condição de chuva. Assim como no Rio de Janeiro, diminui um pouco a chuva do centro para o sul do estado e aumenta um pouquinho mais na parte nordeste do estado. Espírito Santo, a chuva continua aumentando, principalmente na região central do estado, assim como todo o estado de Minas Gerais. As chuvas elas vão ficar bem generalizadas e com bastante intensidade em alguns pontos. Vamos aqui já para o dia 26 de fevereiro. A gente observa conforme a gente avança, a chuva ela ganha força no Espírito Santo e em Minas. São Paulo ainda continua mais seco, principalmente em todo o centro do estado, pegando até aqui a região leste, já praticamente na divisa aqui com o Rio de Janeiro. Tem alguma precipitação no litoral, mas será fraca. No restante do estado de São Paulo, bastante seco aqui na parte central, na parte mais noroeste e a norte de São Paulo também tem alguma precipitação. Minas Gerais, pegando desde o Triângulo Mineiro, passando por todo o centro do estado até o Espírito Santo, tem condições de chuva forte, principalmente aqui nessa região mais centro-oeste do estado, a chuva pode chegar a 90 milímetros, chuva muito intensa, isso para o dia 26 do 2. O Espírito Santo também pode ter alguma precipitação na casa aí dos 90 milímetros.
Quando a gente avança para o dia 27, a gente observa que a chuva ela continua ganhando força em Minas e no Espírito Santo. Quando a gente chega aqui no dia 27 de fevereiro, já praticamente já no último dia, no penúltimo dia do mês, a gente observa que São Paulo volta a ter algumas chuvas aqui no sul do estado, pegando a região litorânea, litoral sul, tem algumas precipitações e continua mais seco aqui no centro. O centro do estado ainda vai estar mais seco. Vai ter alguma precipitação aqui na região de Bauru, na região de São Carlos, mas são chuvas isoladas, mas que podem acontecer. Na região oeste do estado ainda terá algumas precipitações, na casa até de 30 milímetros. Já todo o sul de Minas, pegando desde o Triângulo Mineiro, passando aqui pelo centro-sul do estado de Minas, acontece chuvas mais isoladas, mas acontece. Mas o grande destaque vai ficar aqui no centro-norte de Minas, pegando também essa parte leste do estado que tem divisa com o Espírito Santo, aqui na região do Vale do Jequitinhonha. Essa região aqui vai pegar muita chuva, aí no finalzinho do mês, até o último dia do mês, vai ter muitas chuvas. Em alguns pontos pode ter precipitações de até 125 milímetros. Então, muita atenção para essa região, porque tudo indica que vai ter fortes chuvas aqui na região. Aqui na região do Governador Valadares, Teófilo Otoni, nessa região aqui. E ela vai se estender até o Espírito Santo também, que terá chuvas muito volumosas aí até o último dia do mês. Então, para esse dia 27, nos mostra que terá chuvas muito fortes no estado de Minas, principalmente na parte mais do centro para norte do estado. Vamos avançar aqui para o dia 28. Conforme a gente avança entre 27 e 28, a gente observa que a chuva ela mantém ali com muita força no Espírito Santo, parte de Minas. A gente já chega no dia 28, a gente observa que São Paulo está bem mais seco, ainda continua a condição de chuva mais no litoral e no noroeste do estado, mas nas demais partes do estado de São Paulo está mais seco. Assim como no Rio de Janeiro também a chuva diminui bastante, terá pouquíssima ou quase nada de chuva no Rio. Já no Espírito Santo, a chuva continua com bastante força no leste do estado e no norte, já na divisa com a Bahia. Assim como o estado de Minas Gerais, ela diminui um pouco, mas continua muito forte aqui na região, na divisa com a Bahia. Aqui na região norte de Minas, região central, pegando desde o Triângulo Mineiro, passando pelo centro do estado até a divisa com a Bahia, tem probabilidade de chuvas fortes. Aqui na região sudeste de Minas, o tempo fica mais firme, tem alguma possibilidade de chuva fraca, mas há essa possibilidade. Será chuva isolada e de baixo acumulado. Isso no último dia do mês de fevereiro, né? Já encerrando fevereiro, com bastante chuva espalhada pelo estado de Minas, mas fica mais seco, como eu falei, aqui na região sudeste do estado. Vamos avançar aqui para o dia 1º de março. Olha só, conforme a gente avança, o estado de São Paulo continua secando, vai ficar bastante seco, vai começar o mês de março bastante seco, o estado de São Paulo. Olha só, 1º de março, estado de São Paulo praticamente sem chuva, vai ter alguma coisinha no leste do estado e no sul do estado. Chuva muito isolada, de repente pode nem acontecer, então mês de março no estado de São Paulo vai começar bastante seco, assim como na região sul de Minas também, muito seco. O Rio de Janeiro também vai ficar bastante aberto nesse 1º de março, chuva se acontecer em ponto isolado e muito fraquinha. Já em Minas Gerais, quando a gente olha aqui nessa parte maior, na maior parte de Minas, desde o centro do estado subindo em direção ao norte, tem boas chuvas ainda, chuvas bastante espalhadas por todo o estado de Minas. Em alguns pontos pode ter chuva de 70 milímetros, principalmente aqui na divisa com a Bahia. E também temos aqui na região do Espírito Santo chuvas boas, na divisa com a Bahia, chuvas muito boas aqui no estado do Espírito Santo. Então, entre o dia 22 de fevereiro e dia 1º de março, nós teremos boas chuvas aqui na região sudeste, exceto São Paulo, que vai ficar mais seco. Quando a gente avança ainda no dia 1º, a gente observa, finalizando o dia 1º de março, né, a gente observa que a chuva continua concentrada em Minas e no Espírito Santo aqui. Vai ficar, como diz, vai começar o mês de março com bastante chuva no estado de Minas, principalmente na região mais centro-norte do estado e no Espírito Santo. Nos demais estados aqui da região sudeste, o tempo vai começar bem mais seco, né? O mês de março vai começar bem mais seco. Então, a gente olhando aqui essa
a animação aqui entre o dia 22 e o dia 1º, né, os próximos 7 dias, a gente observa que terá bastante mudança do tempo aqui na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, com a diminuição da chuva em São Paulo, Rio de Janeiro e sudeste de Minas. Nos demais estados aqui de Minas e Espírito Santo, a chuva tende a aumentar até o último dia do mês, chegando até o dia 1º de março, ainda com chuvas bastante volumosas entre Minas e Espírito Santo. Essas são informações aqui do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Esse é o modelo Cosmo, que nos mostra esse prognóstico de chuva para a região sudeste do Brasil nos próximos 7 dias. Então é isso, meus amigos. Então, se você gostar do conteúdo, deixa aquele joinha, comente, compartilhe, ative as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos e inscreva-se no canal JM Clima e Previsão. Então, um abraço a todos e até o próximo.